Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estou hoje aqui para fazer a correção de química, tá? Todas as questões de química da prova de natureza. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, a primeira questão aqui foi uma questão relativamente fácil, né? 70% das pessoas acertaram. É uma questão sobre hibridização, tá? Eu não vou entrar, vamos dizer assim, muito na teoria, tá? Porque senão eu vou ter que ficar muito tempo em cada questão. Mas eu vou, sim, falar sobre o que você precisaria saber para resolver essa questão. Enfim, explicar o básico da matéria que você teria que saber para resolver a questão, tá? Só a título de observação aqui. Bom, a questão vai estar falando sobre quiralidade, né? Ele te dá um texto aqui falando sobre quiralidade, né? O carbono quiral, e ele define o carbono quiral, né, como aquele que apresenta os seus 4 ligantes diferentes entre si. Né? Ou seja, é um carbono que faz 4 ligações, né? E se ele faz 4 ligações, por consequência, essas 4 ligações são simples, né? Porque o carbono, como ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer 4 ligações, né, pela regra de octeto, né? Enfim, o carbono quiral é especificamente o carbono que faz 4 ligações, só que os 4 ligantes, né, os 4 grupos no qual ele se liga sempre vão ser diferentes entre si. Então, sei lá, se aqui é um ligante X, aqui vai ter que ser um ligante Y, aqui vai ter que ser um ligante Z e aqui um W, né? E todos eles têm que ser diferentes entre si, tá certo? Né? Nesse carbono aqui. Enfim, isso é um carbono quiral, né? É isso que o texto está falando. Só que, né, o comando, na verdade, vai perguntar pra gente sobre hibridização, tá? Hibridização tem a ver justamente com a ligação do carbono, né? Ou seja, quantas ligações aquele carbono vai fazer e quais são os tipos dela, tá? O carbono, ele só pode fazer ligações do tipo sp, sp2 e sp3, tá? E aqui tem o famoso macete da mão, né? Não sei se vocês conhecem, pesquisem aí, eu vou tentar explicar aqui rapidamente, mas é basicamente você faz assim com sua mão, né? Com o dedão aqui para baixo e com os 4 dedos aqui levantados. E você aqui com esses dedos, né? Cada um dos seus dedos vai simbolizar uma ligação, né? Então, por exemplo, esse carbono aqui, né, que eu desenhei aqui, esse carbono, ele está fazendo 4 ligações, né? Uma ligação com esse elemento X, com o elemento Y, com o Z e com o W. Certo? Ou seja, são 4 ligações simples, certo? E como que eu vou descobrir se o carbono ele é sp1, sp2 ou sp3? Simplesmente olhando pelos buracos aqui da sua mão, tá? Então, ó, cada dedo representa uma ligação, né? Então são 4 dedos, são 4 ligações simples. E ficam aqui, né, entre a mão, entre os dedos, né, 3 buracos, né? Ou seja, quer dizer que esse carbono aqui ele é um carbono sp3. Você poderia testar com outros também, sei lá, se eu pegar um carbono que faz uma ligação dupla e 2 simples, tá? Esse carbono aqui, né, se eu colocar aqui na minha mão, juntar esses 2 dedos e esses 2 dedos aqui deixar soltos, né? Ou seja, essa daqui representando uma ligação dupla, esse dedo aqui representando uma ligação simples e esse outro representando outra ligação simples, a gente vai ter, ó, só 2 espaços entre os dedos, né? Tá? Ou seja, é um carbono sp2, tá? Enfim, aí você pode fazer isso com qualquer carbono, né? E você sempre vai descobrir se ele é sp1, sp2 ou sp3. Enfim, recomendo que vocês pesquisem, esse macete é bem manjado, né? Mas lembrando, é só entre os dedos, tá? Você não conta aqui fora, obviamente, né? Você não conta fora, é só entre os dedos aqui. Claro. Ou seja, por isso, né? Pela própria definição, a gente excluiria a D e a E. E fazendo o macete da mão, a gente consegue descobrir que é sp3, tá? Por que é sp3? Porque ele faz 4 ligações, tá? E o carbono que faz 4 ligações, que é o carbono quiral, que ele está tratando, ele é sempre sp3, tá? Pelo fato dele fazer 3 ligações, tá certo? Então é basicamente isso. A resposta correta é a letra C. Bom, a próxima questão é uma questão aqui, na verdade, praticamente de biologia, né? Mas entra realmente também de química, né? Praticamente bioquímica aqui. E que é basicamente falando sobre... Ele te dá um texto aqui, né? Falando sobre os lipídios e tal, e sobre uma enzima específica que é a lipase, né? Enfim. E aí o comando vai falar, né? No processo descrito, a lipase atua como? O que a lipase faz, né? Esse processo ocorre com a ajuda da lipase e por isso o monitoramento dos níveis dessa enzima é importante. Os lipídios são macromoléculas que geralmente não se dissolvem em água. Após a ingestão, eles são decompostos, tá? Ou seja, ele está falando do que? Ele está falando da decomposição
né, ou seja, decompor, né, tornar essas moléculas de lipídio menor, né, como se você estivesse quebrando elas. Certo? Então ele está falando do processo de decomposição de lipídios, tá, que é basicamente gordura, falando de forma vulgar. E esse processo ocorre com a ajuda da enzima lipase. Tá? A gente precisa entender o que é uma enzima. Tá? Uma enzima, ela é, e aí vocês vão ter que estudar profundamente o que é uma enzima e tudo mais, mas enfim, dando um resumo aqui rápido, ela é uma proteína especializada. Tá? Ela é uma proteína especializada, uma proteína que tem a função de acelerar reações. Tá? Acelerar reações químicas. E como que ela faz isso? Tá? Ela diminui a energia de ativação daquela reação. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você precisa de 100 calorias para iniciar uma reação. Tá? Então, a enzima, né, ela vai diminuir o quanto você vai precisar de energia. Então, sei lá, se você precisava de 100 para fazer uma coisa, com a enzima você vai precisar de 50, por exemplo. Né? Então, a enzima ela diminui o tanto de energia que você vai precisar para ativar aquela reação. Tá certo? Diminui a energia de ativação. Tá? Então, se você precisava, por exemplo, de 100 calorias para ativar uma reação, para começar uma reação, você vai precisar só de 50, por exemplo, para começar aquela mesma reação. Enfim, ou seja, ela acelera a reação. Tá? Ela não aumenta a quantidade de reação e nem diminui. Ela simplesmente acelera, né? Deixa mais rápido. Tá? Isso é o que a gente precisava saber para resolver a questão. Tá? Por quê? No processo descrito, né, a enzima, o que a enzima lipase está fazendo? Ela está acelerando o processo de decomposição dos lipídios, ou seja, ela ajuda justamente, sabendo, né, que as enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas, nós conseguimos concluir aqui no texto da questão que essa enzima lipase ela é basicamente responsável por acelerar esse processo de decomposição dos lipídios, né, de quebrar as gorduras, os lipídios no nosso corpo. Tá certo? Então aí o comando vai dizer o seguinte: no processo descrito, a lipase atua como letra A, inibidor? Não, né? Ela não está inibindo nada. Inibir é você diminuir algo, né? Impedir que algo aconteça, sei lá, impedir que uma reação química aconteça. Não é o caso, tá? A enzima, na verdade, ela está propiciando, né? Ela está acelerando essa reação. Pelo contrário, né? Então a letra A está errada. Letra B, solvente? Também não, né? Solvente por exemplo, a água. Né? A água é o solvente universal. Ela mistura tudo e tudo mais. Mas não tem nada a ver aqui com a enzima propriamente quebrando ou acelerando reações químicas. Tá? Então, também a letra B não faz sentido. Letra C, ativador. Também não. Tá? Porque não é a enzima propriamente que está ativando a decomposição. Tanto é, né, que o texto dá a entender que essa decomposição ela acontece talvez mesmo sem a enzima. Né? A enzima ela só acelera a reação, ela não ativa propriamente a reação. Ela só diminui a energia de ativação, mas ela não é responsável por ativar a reação sozinha, propriamente. Né? Então, por isso que a letra C está errada. Reagente também não. Tá? Não é um reagente. Ela está acelerando a reação dos reagentes para formar produtos, mas ela não é propriamente um reagente nessa reação. Tá certo? E a gente fica, portanto, com a letra E, catalisador. Tá? Por quê? O que é um catalisador? Né? A enzima justamente é isso, né? Ela acelera reações químicas. Isso é o que a gente chama do processo de catalisação, né? O catalisador. A enzima ela é conhecida como um catalisador. Vou até escrever errado. Ou seja, catalisador, sempre vocês virem essa palavra, né? Catalisador significa justamente esses elementos químicos, essas substâncias que aceleram as reações químicas. Né? Então, elas diminuem a energia de ativação de uma reação para acelerar ela. Né? Então, isso é um catalisador, basicamente. E as enzimas, elas são principalmente conhecidas por serem catalisadores. Né? Essa é a principal função das enzimas. Né? Elas são catalisadores de reações. Tá certo? Então, basicamente, você precisava entender, né? Para resolver essa questão, você precisava saber o que é uma enzima, né? Quais são as principais funções dela e conhecer principalmente essa função de catalisador das enzimas, né? Que é justamente essa função delas de
acelerar reações químicas, né? De diminuir a energia de ativação de reações químicas, tá? Para aumentar a velocidade dessas reações químicas. Tá certo? Então, por isso a gente fica com a letra E, que é justamente o que está sendo descrito ali no texto. Perfeito? Vamos para a próxima. Bom, próxima questão, a questão 97, uma questão sobre alcaloides, tá certo? São basicamente substâncias alcalinas, tá? Como o próprio nome lembra. Lembrando, né? Alcalino é tudo aquilo que é básico, tá? Então tem a famosa reguinha, né? Entre 0, 7 e 14. O 0 é tudo... Entre 0 e 7 é tudo aquilo que é ácido, né? No 7 fica o neutro, né? Que geralmente são sais. E de 7 a 14 a gente tem as bases, né? Que são chamadas alcalinas, tá? Ou seja, é tudo aquilo que é básico, tudo aquilo que é básico é chamado de... Tudo aquilo que é uma base, né? É chamado alcalino, né? Que tem esse caráter básico. E eles seguem, né? Os alcaloides são compostos vegetais derivados das aminas, tá? As aminas, elas são um grupo derivado da amônia, né? Que é o NH3. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a amina primária, a amina secundária, a amina terciária. Sempre com base nas ligações que ela faz, tá? Que tem um ou mais grupos capazes de atuar significativamente como bases de Bronsted-Lowry. O que é uma base de Bronsted-Lowry? A base de Bronsted-Lowry é basicamente uma substância que recebe numa reação ácido-base o H+, tá? Então, base de Bronsted-Lowry recebem o H+, na reação ácido-base, tá? Então, o ácido doa, né, o H+, na reação, e a base recebe, né, esse H+, na reação ácido-base. Enfim, aqui ele vai seguir dando outras informações que não são muito úteis para resolver, tá bom? Então, bom, a gente pode até, inclusive, fazer uma listinha, vamos dizer assim, de requisitos com base nisso, do que uma substância precisa ter para ela ser considerada um alcaloide, tá? O alcaloide, pelo que o texto dá a entender, né, e pelo que nós sabemos, são substâncias alcalinas, ou seja, ela precisa ter o pH básico, ou seja, o pH maior que 7, tá certo? E se ela tem um pH maior que 7, ela precisa ter funções que se remetam a funções. Ela precisa ter funções que sejam básicas, né? Funções alcalinas. E quais são essas funções? São as funções, como o próprio texto diz, derivadas da amina, tá certo? Então, funções com nitrogênio, que tenham a ver com a amina, tá? Amina primária, secundária, terciária, enfim. Ou seja, precisa ter o pH maior que 7 para isso, né? A gente precisa ter uma função orgânica baseada em aminas. E precisa ter bases de Bronsted-Lowry, tá? Ou seja, precisa ter nitrogênio, precisa ser básica, né? Precisa ter uma base de Bronsted-Lowry. Já nisso, a gente já eliminaria, por exemplo, a B, a C e a D, tá? Porque essas não têm nitrogênio, né? E o texto enfatiza bastante essa questão das aminas e da base, tá? E a principal função básica é a própria amina, tá? Então, como essas daqui não tem nitrogênio, né? Não tem como elas terem, por obviedade, nenhuma amina aqui nessas alternativas B, C e D. Então, a gente já eliminaria elas. Sobraria, né, só a E e a A, tá? A A tem claramente várias aminas aqui, né? Então, por exemplo, tem a amina aqui, amina aqui, amina aqui, amina aqui, tá? E a E, a gente não tem aminas propriamente. Isso aqui são nitrocompostos, tá? Então, a gente tem nitro aqui. Isso aqui não são aminas. E esses nitros aqui, propriamente, eles não são básicos, tá? Por quê? Porque eles não estão sobrando, eles não têm par de elétron eles não têm um par de elétron para receber o H+, né? Para atuarem como base de Bronsted-Lowry. Ou seja, a letra E, a gente eliminaria ela também, porque não faz sentido, né? Porque embora tenha amina aqui, embora tenha o nitrogênio ali, né? Não são aminas, são nitrocompostos, e eles não atuam como base de Bronsted-Lowry, né? Que é de receber RH+. Então, a gente ficaria com a letra A, tá? Mas basicamente você dava para matar essa questão, né? Só olhando, buscando a substância que tinha a amina propriamente, tá? Então, a única alternativa aqui que tinha a amina era a letra A, que é, portanto, o nosso gabarito. Aqui, perfeito? Então vamos para a próxima. Uma questão 100, uma questão relativamente fácil, aqui de separação de misturas. Ele vai falar sobre a mineração, né? E, enfim, nessa mineração acaba gerando rejeitos, né? Que são jogados numa barragem e tudo mais.
E, enfim, para manter a qualidade da água dessa barragem, você precisa separar o minério, né, esses rejeitos de minério, da água, né, e para fazer isso você vai usar uma separação de misturas, né, a separação dos rejeitos que ele fala aqui no texto. E um dos métodos para fazer essa separação que ele especifica é o método que envolve a adição de agentes químicos que promovem a aglutinação das partículas finas, formando agregados maiores e mais densos. Tá? Então, o que ele está descrevendo aqui é basicamente o processo de floculação. Tá certo? O que é o processo de floculação? É o que ele propriamente está dizendo aqui, né? E que é ilustrado por essa imagem aqui que eu separei para vocês. A floculação é basicamente, por exemplo, então a gente tem esse copo aqui que ele tem água, né? Ele tem originalmente água, só que ele tem várias coisas aqui dentro. Então ele tem vários sólidos aqui dentro, misturados junto com essa água, né? Então você percebe aqui, por exemplo, que ele está todo preto, né? Dessa sujeira que tem misturado junto com a água. E aí o que o sujeito faz, né? No processo de floculação? O que acontece no processo de floculação? No processo de floculação, a gente vai adicionar, né, as chamadas substâncias floculizantes, né, enfim, que são basicamente coagulantes que eles vão juntar, né, essa sujeira aqui dentro da água, nesse exemplo, né, e ele vai agrupar ele vai aglutinar essas partículas aqui que estão dentro desse copo em agregados, né, mais pesados, né? Então você percebe aqui, ó, nessa primeira etapa, nessa etapa 1, né, tá tudo disperso aqui dentro da água, e aí, né, quando você adiciona o coagulante aqui, né, para a etapa 2, né, ele aglutina essas partículas de sujeira que estão no copo na primeira etapa, né, na etapa 1, e aí então, né, essa sujeira ela vamos dizer assim, juntada, né, aglutinada nessas partículas zonas aqui que a gente tem na imagem 2, tá? Então é um processo, tá? Então a gente tem um copo aqui, nesse exemplo, né, sujo, a gente joga o coagulante nele, o coagulante aglutina essas partículas de sujeira, né, formando esses aglomerados mais densos, mais pesados, né, que é representado aqui nesse copo segundo aqui, né, nesse copo 2, que eu destaquei para vocês. Esse basicamente é o processo de floculação, né, que está sendo descrito aqui no texto, no final dele. Tá? Então por isso seria, por exemplo, a letra D, né, que é justamente o que responde o comando, né? Qual que é o método de separação mencionado no texto, né? É a floculação, que é quando você usa coagulantes para formar flocos dessa sujeira envolvida aqui na separação, tá certo? Dessa mistura. E por isso que daí que vem o nome, né? Floculação, né? Justamente você usa um coagulante, né? Um floculizante para criar esses flocos, né? de aglutinados ali para separar as substâncias na mistura, tá? Então, uma mistura aqui que a gente tem líquido e sólido, né? O minério e a água, propriamente. Por que não seriam as outras alternativas, tá? Flotação. O que é flotação? Eu até coloquei uma imagem aqui em cima da flotação. A flotação é quando você tem uma mistura também de água, de líquido e sólido, né? E você usa uma corrente de ar, né? E por isso que tem essas bolhas aqui na imagem, né? Você usa uma corrente de ar para separar as substâncias dessa mistura, tá? Mas ela basicamente vai sempre usar a corrente de ar na flotação, né? E percebam que não há nenhuma mencionação aqui no texto a corrente de ar, tá? Por isso a gente eliminaria a flotação. Flutuação não existe, tá? É simplesmente uma pegadinha aqui, né? Porque os nomes parecem, né? Flutação, floculação e flutuação. Então, tentou fazer uma pegadinha aqui com o nome, mas flutuação nem é um método de separação de substâncias propriamente. Levigação é o processo... É esse processo aqui, né? Em que você separa uma mistura de sólido e líquido também, usando a corrente de água, né? Uma corrente de água, geralmente em rios, enfim, que o pessoal usa isso, né, para fazer a levigação, mas não é o que está sendo escrito aqui no texto, então também não faz sentido a levigação. E a letra E, centrifugação, que é basicamente, a gente tem essas centrifugadeiras aqui, né, tem um nome difícil aqui de falar, que é basicamente você pega, né, é uma separação por densidade também, né, você pega a substância e coloca nessa máquina, né, que são as centrifugadoras, elas começam a girar, né, e nesse giro, né, aqui, pelo ângulo dela e tal, no movimento aqui que elas fazem, né, nesse giro, você consegue separar as substâncias por densidade, tá? Enfim,
Não é isso que está sendo escrito no texto, e portanto a gente eliminaria a letra E também, a única que sobra é a letra D, né? Que faz sentido, né? Justamente com essa parte aqui do texto especificamente, né? Em que tem a adição de agentes químicos, são os coagulantes, que promovem a aglutinação das partículas finas, né? Essa sujeira ali no copo 1, né? Que são os minérios, no caso aqui do texto, né? Eles são aglutinados por esses coagulantes, né? E eles formam esses agregados maiores e mais densos no fundo do copo d'água, no caso, né? Nesse aqui, no caso da mineração, no fundo da água do rio, da barragem aqui, né? Que seria depois. Aí depois, né, você tem que entrar, né, com o processo para tirar esses flocos, esses agregados de dentro da água e tudo mais. Mas enfim, basicamente esse é o processo de floculação, é a letra D, tá certo? Esse é o nosso gabarito. Bom, a questão 103, é uma questão aqui sobre isomeria. E bom, ele dá um texto aqui falando sobre uma substância, né, um composto químico, que é o nonen-2-al. Ele diz que tem um aldeído insaturado nesse composto, né, e que ele tem isomeria espacial, tá? E a gente precisa, com base nisso, né, identificar qual que é o tipo de isomeria apresentado pelo composto identificado nessa pesquisa, né? No caso, esse nonen-2-al aqui, tá? Primeiro de tudo, o que é isomeria espacial, tá? Isomeria espacial é quando a gente tem dois compostos, né, que tem a mesma fórmula, só que esses dois compostos eles se diferem na disposição espacial deles, né? Ou seja, na forma como eles estão configurados ali no espaço. E essa isomeria espacial, né? Só existem dois tipos, propriamente, da isomeria espacial, que é a geométrica e a óptica, tá? A geométrica, ela vai ser a diferença, as ligações cis e trans e tal, que a gente vai até dar uma olhada melhor, né? E a óptica, ela vai ser quando a gente tem carbonos quirais. O que são carbonos quirais? Os carbonos quirais, né, eu até comentei em outra questão anterior ali, são carbonos que têm 4 ligantes diferentes, né? Que se ligam a 4 grupos diferentes. Então aqui ele liga num X, num Y, num Z e num W, por exemplo. Então são 4 ligantes diferentes para cada ligação que esse carbono faz, tá? Todos eles são grupos diferentes, tá? Com base nisso, a gente já conseguiria eliminar a B, a C e a D, né? Já que eles não são isomeria espacial propriamente. Então a gente ficaria entre a A e a E, beleza? E para a gente analisar, né, se esse composto aqui, esse nonen-2-al, ele é geométrico ou óptico, se ele apresenta isomeria espacial geométrica ou óptica, a gente precisa simplesmente ver se ele tem ou um carbono quiral, se ele tiver, ele é óptico, e se ele não tiver, ele é geométrico, né? Aí vai ter a questão, a gente precisa procurar uma ligação dupla entre dois carbonos, né? E avaliar se tem ligação cis ou trans, tá certo? Para fazer isso, a gente vai precisar desenhar aqui o nonen-2-al, tá? Então, como tem um aldeído, né? A gente começa pelo... Bom, como o próprio nome diz, né? Nonen é uma cadeia carbônica de 9 carbonos. O en, né? Significa que tem uma ligação dupla no 2, tá? Na posição 2. E o al significa que tem um aldeído, tá certo? Então, a fórmula simplificada dele vai ser mais ou menos essa daqui, ó. CH2. Aqui a gente vai ter uma fileira assim, né? De 5 carbonos seguidos e depois finaliza aqui com um CH3 na ponta, né? Então, esse aqui basicamente vai ser a fórmula resumida desse composto aqui, tá? A gente tem o aldeído aqui na ponta, né? Que ele coloca aqui. Aí a gente tem a dupla ligação aqui que ele especifica no 2, tá? Nesse 2 aqui. Que ele coloca o en. E aí a gente tem a fileira aqui normal de carbonos e tal, que continua, né? E tem a ponta aqui também, tal. Então, basicamente, o principal que a gente vai trabalhar vai ser aqui dentro, ó. Por quê? Porque aqui a gente tem uma ligação cis-trans, tá certo? Por quê? Porque a gente tem uma dupla entre dois carbonos, tá? Isso aqui configura uma ligação cis-trans, né? Quando a gente tem uma ligação dupla entre dois carbonos, e os grupos na qual eles estão ligados
a gente vai ter a isomeria espacial geométrica, tá? Que é essa questão da ligação cis-trans. Porque se vocês repararem, aqui, né, esse desenho da ligação cis-trans é bem comum. Né? A gente tem o C ligado aqui com H nos dois casos, tá certo? E aqui embaixo a gente tem o aldeído. Aqui assim, tá ficando meio bagunçado aqui o desenho, mas tá bom. E aqui o CH também, tá certo? CH2. Então vocês veem aqui, né, que tem uma ligação cis-trans aqui acontecendo, tá? No caso aqui a gente não vai saber se é cis ou trans, porque a gente não sabe a disposição espacial, né? Se o aldeído está embaixo ou em cima. Aí pode ser cis ou trans a depender da posição deles e tudo mais. Mas só pelo fato de ter essa ligação dupla, né? Já a gente sabe que vai ter uma isomeria aqui espacial de cis-trans, tá? Porque pode variar. Ou os grupos maiores ficam embaixo, né, do mesmo lado, um do lado do outro, ou um grupo maior fica para um lado e para o outro, né? E a depender disso vai ser cis ou trans. E por isso que a gente consegue entender, né, que isso daqui é uma isomeria geométrica, tá certo? A óptica não faz sentido porque se você analisar bem esse desenho aqui, né, da fórmula que eu coloquei essa fórmula que a gente estruturou aqui desse composto, você percebe que não tem nenhum carbono quiral aqui, tá? Não tem nenhum carbono que se ligue a quatro grupos diferentes, como é, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei, né? Do carbono que liga a um grupo X, a um grupo Y, a um grupo Z e a um grupo W, e todos eles são diferentes. Não, a gente não consegue encontrar isso aqui nessa fórmula que eu desenhei, que explicita, né, o nonem 2-al. Então, não faz sentido ser óptica, tá? Então, a gente fica com a geométrica justamente porque tem essa dupla ligação aqui, essa ligação dupla, que vai formar pra gente, né, justamente a ligação cis ou trans aqui nessa questão. Perfeito? Pô, a nossa próxima questão, a questão 107, é uma questão muito difícil, é a questão que é o mais difícil da prova. Uma questão sobre ligações intermoleculares, tá certo? Ligações intermoleculares. Por quê? Porque basicamente ele vai dar um texto aqui pra gente, falando de solventes relacionado com esmalte e tudo mais, enfim, não importa muito esse contexto. E ele vai pedir o seguinte, né? O solvente que evapora primeiro durante o processo, ou seja, ele quer o solvente que evapore primeiro, ou seja, aquele que tenha o menor ponto de ebulição, tá? Porque, obviamente, né? Aquele que evapora primeiro é o que tem o menor ponto de ebulição, né? Ou seja, aquele que tem a temperatura menor para ebulir, tá certo? Então a gente precisa procurar o menor ponto de ebulição possível. E como que a gente encontra o menor ponto de ebulição possível num composto, num solvente? Basicamente, a gente precisa procurar o solvente que tenha menos ligações, ou seja, que tenha o menor número de ligações possíveis, e que a força dessas ligações seja a mais fraca possível, tá certo? A gente precisa ter um menor número possível de ligações e as ligações mais fracas, tá certo? Eu vou até tirar aqui. Eu coloquei esse quadrinho aqui, né, para fazer uma rápida revisão aqui para vocês, de ligações intermoleculares, tá? Bom, a gente tem as moléculas apolares, né, que são aquelas que, como o próprio nome diz, não têm polos elétricos. A gente tem as polares, que são justamente as moléculas que têm polos, né? E a gente tem os íons, tá? Bom, a mais fraca das ligações intermoleculares, ou seja, as ligações entre as moléculas, né? Isso é uma ligação intermolecular, é uma ligação entre duas moléculas, é a ligação de polo induzido, tá? De polo induzido, que é também chamada de polo instantâneo, O que é isso? Que é uma ligação que ocorre quando duas moléculas originalmente apolares, ou seja, que não têm polos elétricos, elas se tornam dipolo induzido. O que é um dipolo induzido? É quando basicamente eu tenho, duas moléculas que são originalmente apolares, ou seja, elas não têm nenhum polo elétrico, só que quando elas se aproximam, né, uma induz na outra, ou seja, eu tenho essas duas moléculas aqui, elas não têm nenhum polo elétrico, tá? Quando eu junto, eu deixo elas próximas uma da outra, uma induz na outra uma configuração elétrica que vai formar naquele instante ali, em que elas estão uma próxima da outra, uma ligação, tá? Uma ligação intermolecular. Ou seja, a dipolo induzido é justamente chamada de dipolo instantânea. Ela recebe esse nome porque quando duas moléculas apolares, elas ficam ali naquele instante, né, próximas uma da outra, elas configuram, elas induzem uma na outra
esse estado, né, que forma essa ligação. Tá? Mas originalmente elas são apolares, quando estão separadas uma das outras. E por isso que ela é a mais fraca de todas, tá? Porque originalmente ela nem deveria ocorrer, né? Ela só ocorre por uma ocasião ali em que uma induz na outra, né? Naquele instante específico. Por isso que ela tem esse nome de polo induzido e de polo instantâneo. Ela acontece só naquele instante específico e também só quando uma induz uma na outra, tá? A gente tem a dipolo, também chamada de dipolo permanente, por quê? Quando duas moléculas que já são permanentes polares, né? Ou seja, mesmo que separadas, elas já são polares por si só, tá? Quando elas se juntam, elas formam uma ligação entre elas, né? Justamente pelos polos diferentes entre elas. Tá? Ou seja, a dipolo se dá quando eu tenho uma ligação entre duas moléculas que já eram anteriormente, né, por si mesmas, já polares. Especificamente, né, a gente tem dentro delas, né, a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela é uma ligação de polo permanente. Tá? Ela é também uma de polo permanente. Só que ela é uma específica. Por quê? Por que a gente especifica a ligação de hidrogênio? Porque ela é mais forte que todas as outras, do que as de polo permanente, as outras de polo permanente, tá certo? Ela ocorre, né, quando a gente tem uma ligação de hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Quando isso ocorre, essa ligação em si ela é muito mais forte do que as outras de polo permanente e as outras de polo induzido, claro, também. Mais forte que a ligação de hidrogênio só há o íon de polo, que a gente nem vai falar muito aqui sobre, porque como a gente está no contexto de solventes, né, a gente nem vai trabalhar com íons, tá? Mas basicamente ela é a mais forte de todas, que é basicamente quando um íon se liga a uma molécula já polar, tá certo? Bom, dado isso, vamos analisar aqui o que a questão está querendo. Né? A questão está querendo o solvente que evapora primeiro, ou seja, que tem o menor ponto de ebulição, ou seja, aquele que tem o menor número de ligações e que tenha ligações mais fracas. Tá, como que a gente vai identificar aqui qual que tem as ligações mais fracas? Bom, a gente vai procurar se há em algum desses, em cada um desses solventes, né, qual aquele que faz as ligações mais fracas. O etanol, ele é um forte candidato. Por quê? Porque o etanol ele tem uma dupla aqui de dois carbonos. E ele tem um al, né, de aldeído, ou seja, ele basicamente vai ser só isso daqui, ó. Tá certo? O etanol, a configuração dele vai ser essa. O etanol vai ser bem semelhante também. Só que, qual que é o problema do etanol? O problema do etanol é que ele tem esse álcool aqui, né? Como o próprio sufixo ali, ol, denomina, tá? Esse álcool aqui, ele é uma ligação de hidrogênio, tá certo? Por quê? Porque o O ligando com o H configura uma ligação de hidrogênio, né? Como a gente viu aqui em cima, tá certo? Isso aqui é uma ligação de hidrogênio. Quando o H se liga com oxigênio, flúor ou nitrogênio, a gente sempre tem uma ligação de hidrogênio, tá certo? E a ligação de hidrogênio é uma das ligações mais fortes que existem, como essa tabela aqui mostra pra gente. Ou seja, ela é a segunda mais forte, tá? No contexto da questão, ela é a mais forte de todas. Como a gente está lidando com solventes, tá? Ou seja, é uma ligação fortíssima que a gente vai querer evitar. Por isso, a gente já vai eliminar essas três, a B e a C. Por quê? Porque as duas têm o ol de ligação de álcool, perdão, né? E o álcool tem a ponte de hidrogênio, né? O álcool tem a ligação de hidrogênio. Por isso, a gente vai eliminar a B e a C. Tá certo? A letra D e a letra E, por que elas não vão funcionar bem? Por quê? Porque elas são muito grandes, tá? Então, por exemplo, metilbenzeno, que é a letra D. A gente tem um anel aromático, né, que é o benzeno. O anel aromático, ele é fortíssimo, né? Porque eles são basicamente, ele é basicamente 6 carbonos, né, ligados um no outro. Então, a gente tem aqui 6 carbonos ligados um no outro, fazendo dupla. E ainda, para piorar, ainda é um metilbenzeno, tá? Ou seja, tem um metil aqui ainda fora desse anel aromático. Ou seja, é um solvente muito forte, tá? Que tem ligações muito fortes. Né? Porque ele tem uma cadeia longa, né? Que é o benzeno, querendo ou não. O benzeno ele é muito forte por causa dessas duplas que ele faz. Né? E ele tem uma cadeia bem longa, né? São 6 carbonos mais esse metil aqui ainda. Ou seja, é bem forte, tá? E o etanoate butila também. Por quê? Porque ele tem
o átomo, né, ele denomina aqui para o éster, né? Ou seja, ele é, além de ser o etanoato, além de ser uma cadeia carbônica grande também, né, vai ser mais ou menos isso daqui, o etanoato. Vou ter que tirar minha câmera aqui, senão deixa eu subir aqui, senão não vai aparecer. O etanoato é mais ou menos isso aqui, ó. Enfim, aí depois a gente tem, tem a butila, né? Ou seja, tem uma dupla aqui, né? E ainda tem uma cadeia maior, né, de carbono, e depois ainda tem a butila. Ou seja, o etanoato de butila também não é um bom candidato, porque além dele ter a... Porque ele é uma cadeia carbônica maior, tá? Ou seja, ele tem mais ligações e, portanto, ele tem ligações mais... pelo fato dele ter mais ligações, no caso, ele vai atraindo, ele vai ter uma força de atração maior entre as moléculas dele e, portanto, ele vai ter um ponto de ebulição maior. O que a gente não vai querer nesse caso aqui, certo? A gente está buscando justamente aquele solvente que tenha o menor ponto de ebulição, ou seja, que tenha ligações mais fracas e o menor número de ligações possíveis. Que nesse caso vai ser a letra A, o etanol, perfeito? Então vamos para a próxima. Bom, a próxima questão é uma questão de radiação. É uma questão aqui que ela vai pedir, né, basicamente, qual o processo de transmutação que envolve a liberação de uma partícula alfa, né, que é essa partícula aqui que foi mencionada no texto. E, bom, a gente teria que decorar, né, isso que vocês têm que ter em mente, tá, sempre, que vocês precisam saber as características da partícula alfa, da partícula beta e da radiação gama, tá? Isso é impossível vocês resolverem essas questões assim de radiação sem saberem as características fundamentais de cada uma dessas partículas e da radiação gama. Por quê? Porque, enfim, as questões sempre vão trabalhar com essas questões, né? Então vocês vão precisar saber as características de cada uma delas. Bom, a partícula alfa, ela descende do núcleo de hélio, tá? Então, ela está associada ao hélio. E ela tem 4 de massa e ela tem 2 prótons, tá? A partícula beta, ela tem 0 de massa e ela tem 1 elétron, né? E a radiação gama, ela não tem nada, né? Ela não tem nem massa, nem partícula. Nem massa, nem próton, nem elétron, tá certo? A beta, ela descende do elétron, né, propriamente. Enfim. E a que penetra, né, que tem o poder de penetração maior, vai ser justamente a gama, né, porque ela é a mais leve de todas, enfim. E a que tem o maior poder de ionização é justamente a partícula alfa, né, pelo fato dela ter maior nível aqui de energia e tudo mais. Enfim, por ela ter mais prótons e tudo mais. Né? Bom, como que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Bom, isso aqui é uma reação química como toda, né? Como em toda reação química, é uma balança. O que a gente tem de um lado vai ter que ser igual à soma do que tem do outro lado, tá? Ou seja, se aqui tem 14, aqui desse lado também vai ter que a soma do que tem se o que tem na esquerda somado tudo tem 14, na direita também vai ter que dar 14 a soma de tudo, tá certo? Ou seja, é uma balança, tá? As coisas não pode ter um desequilíbrio, né? É assim como em toda reação química. Porque nada pode sumir do nada assim, né? Tem que ter um equilíbrio entre as reações. E para isso, justamente a gente vai procurar, né, com base nisso, a gente vai procurar aqui nas alternativas qual aquela que se equilibra com a partícula alfa para a gente justamente achar a resposta correta. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar em todas as alternativas aqui a partícula alfa do lado direito e procurar qual aquela que faz sentido, tá? Com o equilíbrio aqui da questão. Qual delas faz sentido? Ou seja, em que o equilíbrio da reação permanece, né? E essa será, portanto, a nossa resposta, tá? Ou seja, a gente precisa encontrar a alternativa que mantenha o equilíbrio aqui nas reações. Né? A única reação verdadeira é aquela que tiver o equilíbrio aqui propriamente. Bom, a letra A não faz sentido, porque desse lado aqui, se vocês separarem tanto embaixo quanto em cima, tem um desequilíbrio. Tá? Aqui no 7 mais 2 vai dar 9. Né? E aqui desse lado tem 6, ou seja, está faltando 3 aqui desse lado esquerdo. E em cima também, aqui tem 18 e aqui tem só 14, ou seja, está faltando coisa também, está desequilibrada essa reação aqui, não pode ser ela. Letra B, aqui tem 35 e aqui tem 39 em cima. Aqui em cima tem 39 e aqui em cima tem 35, ou seja, já está desequilibrado, a gente elimina a letra B também. Aqui em cima está desequilibrado também,
né? Aqui embaixo também está desequilibrado, né? 43 mais 2 dá 45 e desse lado aqui tem só 43, então está desequilibrado também, a gente não pode tomar isso aqui como a alternativa correta. A letra D, que vai ser a nossa resposta, é justamente aquela que tem o equilíbrio, ó. Que é 238, e aqui de fato, né, se você somar aqui, né, 234 mais 4, 238. A soma está dando o equilíbrio perfeito. E aqui embaixo também, né, 92 é a mesma coisa que 90 mais 2 daqui de baixo. Ou seja, aqui está equilibrado perfeitamente. A letra E também está desequilibrada, tá certo? Por quê? 210 aqui, e aqui tem 208 mais 4, vai ser 212. Né? Então, não pode ser, né? De um lado tem 210 e do outro tem 212, ou seja, está desequilibrado. Ou seja, a única alternativa correta, né? Usando esse método aqui, né? De adicionar a partícula alfa, né? na reação e ver qual que fica equilibrado, usando esse método você consegue matar as alternativas facilmente. É, portanto, a letra D. Perfeito? Bom, na próxima questão aqui a gente tem uma questão de NOx, tá? Uma questão de NOx, número de oxidação, no caso, né, da reação. Ele te dá uma reação aqui e você precisa encontrar, né, a substância nessa reação que age como agente redutor. O que é o agente redutor? O agente redutor é a substância que oxida, né, ou seja, que sofre o processo de oxidação numa reação. O que é a oxidação? Tá? Relembrando, a oxidação é doar elétrons. Se você está doando elétrons, você está perdendo elétrons. Se você está perdendo elétrons, o seu número, né, o seu NOx, ele vai aumentar. Tá? Então, o NOx sobe quando uma substância doa elétrons, ou seja, quando ela oxida. Além disso, a gente também vai ter a redução. Tá? Redução. O que é redução? Redução é o ato de receber elétrons, né? Quando a substância recebe elétrons. E em contrapartida, né, se uma substância recebe elétrons, o NOx dela diminui, tá certo? Sabendo disso, né, a gente vai fazer aqui o cálculo do NOx nessa reação aqui. Eu vou reescrever ela para facilitar aqui o manejo. H2S, 2H2O mais 2AG. Ok. Perfeito? Bom, eu vou colocar uma cor aqui para a gente ver o NOx de cada substância. Tá? O NOx da prata, né, é zero, porque toda substância simples, né, toda substância isolada, assim, o NOx dela é zero, tá? Por padrão, porque ela está sozinha. Aqui, o H2, né? O H sozinho é mais 1, tá? Então, como é H2, é mais 2. O S, para equilibrar, né, para dar zero na resultante final, né, porque o resultado final sempre tem que dar zero, né, tem que dar o equilíbrio, né? Ou seja, para que dá zero, o S vai ter que ser menos 2. O oxigênio está sozinho, então ele vai estar zero também. Aqui o H2 vai dar mais 2 também. Né? Logo o O2, o O aqui, perdão, vai ter que dar menos 2. A prata, aqui desse lado, né, ela vai equilibrar com o S, né, e o S aqui era menos 2, ele vai continuar menos 2, então aqui a prata vai ser mais 2, né, para equilibrar aqui também, né. E bom, com base nisso, agora a gente consegue avaliar quem está oxidando, né, ou seja, quem está ganhando elétron e quem está perdendo. Tá? Vejam que não faz sentido algum ser a letra D e nem a letra E. Por quê? Porque a letra D e a letra E, elas estão falando de substâncias que estão nos produtos. Só que, quando a gente fala de oxidação, a gente está falando de algo que vai acontecer. Né? O agente redutor é justamente o agente que vai sofrer a oxidação. Ou seja, não faz sentido ele estar nos produtos. Tá? Tem que ser uma substância que esteja nos reagentes. Tá? Porque vai ser uma coisa que ainda vai acontecer. Você não pode pegar o final da reação. Né? Tem algo que será oxidado. Né? O agente redutor é aquilo que está sendo oxidado. Né? Então, ou seja, não faz sentido eu procurar o agente redutor de uma reação nos produtos, tá certo? Então, por isso a gente já eliminaria a D e a E. Mas, assim, caso você queira, era só analisar aqui na questão do NOx também. A letra C não vai fazer sentido porque essa substância aqui ela não permanece, né? Ela não encontra nada nos produtos. Ela vai ser desfeita, né?
Então a gente ficaria entre a A e a B, tá certo? Vamos analisar então individualmente o oxigênio e a prata, tá certo? Ó, o oxigênio, o que está acontecendo com ele? Né? O NOx dele sai de 0 para -2. Ou seja, o NOx dele aconteceu o que com ele? Diminuiu, reduziu. Por isso que o nome é redução, certo? Ou seja, o NOx dele diminuiu. O NOx dele reduziu, ou seja, ele recebeu elétrons. Se ele recebeu elétrons, ele reduziu. O que a gente está procurando é o agente redutor. Só que aí que é a pegadinha, né? O agente redutor não é aquele que sofre redução. O agente redutor é quem sofre oxidação. Tá? É o contrário, ou seja, o agente redutor é quem sofre a oxidação. Ou seja, não pode ser o oxigênio. Porque o oxigênio está reduzindo. E a gente precisa daquele que está oxidando. Tá? Ou seja, não pode ser a letra A, oxigênio, e portanto a gente fica com a letra B, a prata. Vamos conferir? Ó, a prata está aqui no 0, tá? E aqui ela passa para +2, ou seja, o NOx dela aumentou. Se o NOx dela aumentou, significa que ela doou elétrons. Se ela doou elétrons, ela oxidou, que é o que a gente está querendo. Quem oxida numa reação de NOx, né, é sempre o agente redutor, né? Quem está reduzindo quem está fazendo, quem é o agente redutor, ele sempre oxida, né? Que é o caso aqui da prata e, portanto, a gente fica com a letra B, perfeito? Bom, a nossa próxima questão, a questão 117, uma questão um tanto quanto difícil aqui, né? Envolvendo tensoativos. E não é especificamente sobre a questão do tensoativo em si, tá? Das características do tensoativo. Bom, ele vai dar uma apresentação aqui, ele vai conceituar o que é um tensoativo, né? Vai falar sobre a porção polar e a apolar no tensoativo, né? Sobre a cabeça, que é polar, e a cauda, que é apolar e tudo mais. Enfim, o que interessa pra gente aqui é que ele, no final ele vai dar a seguinte classificação. Ele vai dizer, ó, os surfactantes podem ser classificados de acordo com o grupo presente na parte polar, ou seja, na cabeça. Observe. E aí ele dá a classificação, tá? E a classificação que nos vai interessar é essa classificação de letra A aqui, que são os surfactantes catiônicos, né? Ou seja, que tem a cabeça do surfactante positiva, né? Ou seja, que tem um cátion, né? Por isso que esse é o nome, né? Catiônico, né? Ou seja, que tem um cátion na cabeça dela, ou seja, que é positivo. Tá certo? Ou seja, que apresenta um grupo, ou seja, com um grupo presente na parte polar que seja positivo, né? Essa é a classificação aqui da letra A. O comando diz o seguinte, a estrutura de um tensoativo catiônico, ou seja, da letra A, né? Da classificação segundo a letra A, é a que está representada em. Então, basta que nós encontremos aqui nas alternativas, né, um tensoativo que tenha a cabeça positiva, ou seja, a cabeça catiônica. Né? Só que o que a questão vai fazer para confundir a gente? Né? Ela vai colocar, se você reparar, ela vai colocar aqui, né, na frente esses elementos positivos aqui para confundir a gente. Analisando as alternativas, né, a letra E não faz sentido porque ela não tem nada aqui na frente com caráter positivo nem negativo. Então a gente já eliminaria, né, a letra E de cara. E agora, analisando essas outras alternativas, né, muitas pessoas podem ter ficado em dúvida entre a A, B e C. Né? E talvez eliminaram a D porque ela parece que tem um positivo e um negativo. A C também parece ter um positivo e negativo. E aí eliminaram essa. Né? Mas aí, se for seguir esse princípio, vai ter que eliminar essas outras também. E aí a questão não ia ter resposta. O grande pulo do gato nessa questão é essa questão de que existe nos surfactantes aquilo que a gente chama de contra-íon. Tá? O que é o contra-íon? Significa que na estrutura aqui, né, por exemplo, tem essa estrutura aqui do surfactante, tem a parte apolar, e a gente chega aqui na parte polar. Tá certo? Na parte polar, nessa parte polar aqui da cabeça, sempre vai acompanhar um íon aqui que ele vai ser negativo. Negativo não, perdão. Ele vai ser... exatamente, ele vai ter que ser negativo. Por quê? Porque ele vai ser chamado o contra-íon, tá? Ou seja, se aqui for positivo, ele vai ser negativo. Se aqui for negativo, aqui vai ser positivo. Porque ele vai precisar equilibrar, né, eletricamente a cabeça polar do tensoativo. Certo? E esse é o chamado contra-íon. Então, se aqui é positivo, a gente vai ter que ter um contra-íon negativo.
né? E como a gente quer uma cabeça positiva, né, a gente vai ter que ter um contra-íon negativo. E aí que a questão vai jogar, porque ela vai confundir muita gente vai ver essa cabeça aqui, né, esse Na, por exemplo, positivo, e vai pensar que ele é a cabeça do átomo, da estrutura. E o problema é que isso daqui não é a cabeça. A cabeça ela é essa estrutura final aqui, que se segue da linha. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Ó. Então, essa parte toda conectada. Né? Ou seja, essa parte aqui que conecta. Né? Essa relação aqui que se estabelece, né, é uma relação iônica, mas que não conta propriamente. Ou seja, o que você vai ter que ligar propriamente para analisar a estrutura vai ser sempre essa parte só aqui. Ó. Você vai sempre eliminar esses elementos que ficam para fora. Tá? Porque esse elemento que fica para fora, ele é sempre o contra-íon. Tá? Ele sempre fica de fora e ele vai ser o contra-íon. Só que muita gente vai ver o contra-íon e vai pensar que é a cabeça. Então, essa é a grande confusão que essa questão vai tentar nos fazer. Ela vai colocar esse contra-íon aqui para parecer que é a cabeça. E aí você, por exemplo, sei lá, pode marcar a letra A porque você viu o que é positivo, né? E aqui está pedindo a cabeça positiva, então você marcou a letra A. E vai errar. Por quê? Porque isso daqui não é a cabeça. Esse elemento que fica para fora é o contra-íon, né, do surfactante. Ele serve para equilibrar, né, para fazer o equilíbrio iônico aqui com essa parte negativa, né? Ou a parte positiva da cabeça, enfim. Aí vai depender de qual surfactante vai ser. Ou seja, se aqui é negativo, né? Aqui tem um positivo que é o contra-íon dele, ok. Só que a gente está precisando de uma cabeça positiva, tá? Então a gente vai analisar só essa parte de dentro. E se vocês analisarem, né? Essa parte aqui de dentro, ela é negativa. Então não pode ser ela, porque a gente está precisando de uma de uma cabeça positiva. Mesmo que isso aqui seja positivo, isso daqui não é a cabeça, como eu expliquei. Então não faz sentido ser a letra A. Letra B é a mesma coisa. Aqui dentro, ó, negativo. Você nunca olha para essa parte de fora. Essa parte de fora é só o contra-íon, como eu falei. Então letra B também é eliminada. Letra C, mesma coisa. Aqui tem o contra-íon, aqui, né? O Na fazendo a pegadinha. Mas, se você olhar dentro, aqui tem um O menos, né? Ou seja, é negativo também. Letra D é a única que é positiva. É a única que a parte de dentro aqui, né, é positiva. Né? A parte de fora aqui é negativa, mas não tem problema, porque esse Cl- aqui, ele é o contra-íon. Entende? E essa é a grande pegadinha da questão. A questão vai tentar, ela coloca na frente o contra-íon, né, para fazer parecer que ele é a cabeça do tensoativo. Só que ele não é, né? Ele é só o contra-íon. Então você sempre tem que olhar a estrutura por dentro, vamos dizer assim. Essa parte que fica para fora vai ser sempre... notem que sempre tem essa estrutura que fica para fora, né? É sempre o contra-íon, né? E a questão vai tentar brincar com isso. Então sempre que vocês forem analisar as estruturas de tensoativos, essas questões são comuns, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com o contra-íon, tá? Porque as questões elas sempre vão tentar brincar com isso. Para enganar. Então a resposta certa nossa é a letra D. Perfeito? Bom, aqui a gente tem uma questão de ligações intermoleculares também. E ele vai falar o seguinte, né? Ele dá um texto aqui pra gente falando sobre o colesterol. E ele fala, né? A absorção do colesterol pela membrana celular é possibilitada principalmente pelo estabelecimento de interações intermoleculares do tipo. Tá, vamos lá. O que é o colesterol? O colesterol ele é um lipídio. E sendo lipídio, nós sabemos que ele é, por consequência, apolar, certo? E aí eu vou voltar aqui, né, nessa tabelinha, e vocês têm que lembrar, né, dessa tabelinha que sempre tem que ter em cabeça, né, que eu corrigi nessa questão aqui. Apolar só reage com apolar se ocorrer um dipolo induzido, tá? Que é o quê? Que é quando uma molécula, né, duas moléculas. Eu expliquei anteriormente aí, né? E aí vocês voltem. Mas a dipolo induzido, né? Quando duas moléculas apolares, elas induzem um polo elétrico uma na outra por indução elétrica, né? Ou seja, pelo fato de elas estarem próximas, né? Elas criam um polo uma na outra que possibilita a ligação intermolecular justamente pela interação elétrica, né? Que ocorre entre as duas, né? Ou seja, pelo fato delas duas estarem juntas ali naquele instante, né? Uma induz o polo elétrico na outra, formando propriamente a ligação intermolecular.
Tá certo? E bom, como a gente tem o colesterol, né, que é o lipídio, e engraçado que essa questão ela usa os conceitos que a gente aprendeu nas outras questões. Né? O colesterol ele é apolar, tá certo? E ele vai interagir com o quê? Com a membrana celular. O que é a membrana celular? A membrana celular é coincidentemente aquilo que a gente viu na questão anterior. Né? Ela é uma estrutura. Opa. Estrutura que tem uma cabeça polar, né, e uma cauda apolar. Então, o que o colesterol vai... E aí a gente volta para o texto, né? O colesterol é uma substância essencial no organismo para participar da composição das membranas celulares. Né? Ou seja, ela está na composição delas. Sua alta concentração pode causar obstruções e aumentar a probabilidade de doença. Posso ser incapaz de ter obstrução de poder não... Estrutura química possui uma parte hidrofílica, responsável pela solubilização, parte hidrofóbica, papapá, com o colesterol. Ou seja, o que ele deixa claro aqui, né? Uma parte hidrofóbica, ou seja, a parte apolar da membrana celular vai reagir, vai interagir com as moléculas apolares como o colesterol. Ou seja, o colesterol ele vai fazer uma interação molecular. Isso está escrito no texto, tá? Não estou inventando nada. Não estou nem falando coisa externa. Isso aqui está no texto. É só essa parte que eu destaquei para vocês, né? O colesterol ele vai interagir, ou seja, ele vai fazer uma ligação intermolecular com a membrana na parte apolar da membrana. Ou seja, nessa parte aqui. Ou seja, a gente tem uma ligação entre uma coisa que é apolar, né, que é o colesterol, se ligando com a parte apolar da membrana. Ou seja, a gente tem uma ligação entre duas coisas apolares. E se as duas coisas são apolares, voltando para a tabelinha que eu tinha falado nessa questão aqui, ó, veja, ó, dipolo induzido é a única que ocorre entre duas moléculas apolares. E, portanto, a nossa resposta vai ser dipolo induzido, né? Que no caso é dipolo instantâneo também, né? É dipolo instantâneo, dipolo induzido é a mesma coisa, tá? Que é a letra D, certo? Então, a nossa resolução é a letra D, ok? Por que as outras alternativas não fazem sentido? Íon dipolo, tem algum íon aqui? Não. Então, a gente já elimina, tá? Lipídio não é íon e a membrana celular também não é íon, então a gente já elimina. Ligação de sulfeto, não tem nada de sulfeto, a gente já elimina também, não faz sentido. Ligação de hidrogênio, não faz sentido porque o lipídio ele é apolar, né? Então mesmo, não tem como ter uma ligação de hidrogênio, né? Porque a ligação de hidrogênio é entre duas moléculas polares, né? Então não teria como ser ligação de hidrogênio. E dipolo permanente também não faz sentido, né? Voltando para a tabelinha, porque dipolo permanente, que é essa daqui, ela ocorre entre duas moléculas polares, né? E a gente tá falando de duas moléculas aqui, de duas regiões que são apolares, né? Então não faz sentido ser dipolo permanente, portanto, a letra E também não faz sentido. A única alternativa que faz sentido é a letra D, que é a nossa resposta. Bom, então vamos para a questão 122, uma questão de concentração, certo? E bom, é uma questão que se você for resolver por métodos tradicionais, né, fazendo as regras de 3 tradicionalmente, você vai demorar um pouco mais. Por isso existe um jeito mais rápido de resolver, que é basicamente pegando a concentração das substâncias, né, e dividindo pela massa molar dessas mesmas substâncias, tá? Eu sei que isso parece um contrassenso, né, já que a gente está procurando a concentração de nitrogênio em milimol por litro, né? E quando a gente faz a concentração da substância sobre a massa molar da substância, né, parece que a gente não estaria pegando a concentração do nitrogênio. Mas isso acontece, né, porque, por exemplo, se eu pego 1 mol de NH3, né, quantos mols eu tenho de nitrogênio em 1 mol de NH3? 1 mol também. Ou seja, a proporção, né, do mol de NH3 para o mol de nitrogênio, né, é a mesma. Ou seja, para cada 1 mol de amônia, né, eu tenho 1 mol de nitrogênio também. Se eu tivesse, sei lá, 2 mols também de NH2, de amônia, né, eu também teria 2 mols de nitrogênio. E, portanto, né, para resolver essa questão, eu posso fazer o seguinte, né, eu posso pegar essa concentração aqui, né, em miligrama por litro. Então, por exemplo,
Vamos começar com a amônia, né? 2,5, né? Eu posso pegar a concentração de amônia, dada em miligrama por litro, e dividir pela massa molar da amônia em grama por mol, né, que ele dá ali embaixo, né, que a gente pode calcular. Certo? E o que acontece quando a gente faz miligrama por litro sobre grama por mol? Né? Miligrama por litro vezes, né, aí a gente inverte aqui a segunda fração, 1 mol por grama. O que vai acontecer aqui, né? O grama, ele corta aqui, né? Esse de cima e esse de baixo. E vai ficar o quê? Aqui em cima. Vai ficar o M do miligrama e o mol, né? Ou seja, a gente vai ter milimol por litro. Que é justamente a medida, né, que a questão está pedindo para a gente aqui dar a concentração de nitrogênio. Né? Ou seja, se a gente fizer isso daqui, a gente vai instantaneamente achar a resposta. Né? É só a gente fazer isso daqui para cada uma das substâncias e depois somar, né, que a gente vai ter a resposta da concentração de nitrogênio na amostra completa. Né? Ou seja, basta a gente fazer isso com cada uma das substâncias, que é o que a gente vai fazer aqui agora então. Tá certo? Então, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos lá então. Vamos pegar 2,5, né? Que lembrando, é a concentração sobre a massa molar das substâncias aqui, né? Então vai ser a concentração da amônia dividido pela massa molar da amônia. Qual que é a massa molar da amônia, né? A amônia é NH3, certo? O nitrogênio aqui ele deu que é 14 gramas, né? Mais 3 gramas de hidrogênio, né? Cada hidrogênio é 1 grama, né? Então são 3 hidrogênios, logo 1 vezes 3 é 3, né? 14 mais 3, 17. Então a amônia tem 17 gramas, tá certo? Ou seja, isso daqui vai ser 2,5 miligrama por litro dividido por 17 gramas por mol, né? Enfim, eu não vou ficar usando essas medidas porque eu já mostrei anteriormente, né? Que as medidas no final das contas vai dar tudo certo para a gente chegar em milimol por litro, tá certo? Então, enfim, eu só estou colocando aqui agora, mas eu vou fazer sem elas agora, tá certo? Se a gente fizer essa conta aqui, né? Deixa eu até pegar aqui que eu já fiz para não perder muito tempo calculando, né? Aí, é claro, vocês calculem, né? Quando for fazer a questão, mas isso aqui vai dar igual a 0,147 milimol por litro, certo? De NH3. Deixa eu pegar borracha aqui para apagar isso aqui. Essa questão é um pouco mais demorada que as outras, né? Porque ela envolve essa questão do cálculo, tal, um certo entendimento. Mas se você fizer direto já, né, é bem rápido. Aí depois a gente vai fazer agora aqui do nitrito, né? Nitrito tem 3,3 miligramas por litro e a gente agora vai ter que calcular a massa molar do nitrito, que é NO2, tá? Que é 14, aqui é 32, né? Aqui vai dar 46, ou seja, 3,3 dividido por 46. Isso daqui vai dar 0,717 mol, mmol na verdade, né? Milimol por litro de nitrito. Certo? Vou apagar isso aqui agora também. E vamos para o último ali, que é o nitrato. O nitrato é 8,9, né? Aqui em cima, na concentração, dividido pela massa molar. A massa molar dele. Opa, acho que minha câmera está aqui, né? Não. Aqui é NO3. Nitrogênio tem 14. O oxigênio é 16 vezes 3, 48. Então, isso daqui vai dar... isso aqui vai dar 62. 8,9 dividido por 62 vai dar 0,14. Opa, deixa eu apagar isso aqui que está atrapalhando. Tá. 1435.
pegando aqui na minha colinha, é mmol por litro de nitrato, né? NO3. Não sei se está aparecendo. Está aparecendo. Perfeito. Então, a gente tem aqui, né, a concentração de cada uma, a concentração, né, de cada uma dessas substâncias, né, da amônia, do nitrito e do nitrato. Mas, como eu mostrei para vocês anteriormente, né, isso daqui também vai ser a concentração do próprio nitrogênio. Por quê? Porque cada uma dessas substâncias aqui, cada uma dessas substâncias mesmo, né, elas possuem somente um nitrogênio, então a proporção vai ser a mesma. Ou seja, se eu tenho 1 mol né, de NH3, né, de amônia, eu vou ter também 1 mol nessa substância, né, de nitrogênio. Por quê? Porque essa substância ela tem só uma molécula de nitrogênio. Né? Ou seja, 1 mol de NH3 tem 1 mol de nitrogênio, ou seja, é o mesmo valor. Né? Ou seja, se eu tenho 0,147 aqui, né, mol de NH3, né, de amônia, eu vou ter também nessa substância aqui, de NH3, 0,147 também mol de nitrogênio, ok? Ou seja, a gente já tem a resposta, né? É só a gente pegar e somar cada um desses valores aqui que a gente vai encontrar a resposta, tá? Porque, embora a gente tenha aqui, né, a concentração de cada uma dessas substâncias em milimol por litro, né? A concentração dessas substâncias em milimol por litro é a mesma concentração do nitrogênio. Por quê? Porque cada uma dessas substâncias possui só uma molécula de nitrogênio. Então acaba que fica uma proporção de 1 para 1, de modo que a concentração da substância é a mesma concentração do nitrogênio também, tá certo? Então é só a gente somar tudo que a gente vai ter a resposta, tá certo? Eu vou apagar essa parte aqui de cima para liberar um pouco de espaço. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui é mais fácil. Bom, então eu vou tirar isso daqui, né? E é só a gente somar aqui agora, né? Se você somar isso daqui, vai dar a letra B, né? O 0,36, né? Só fazer aí na calculadora, ou na mão, no caso, né? Obviamente vocês vão ter que fazer na mão na hora da prova, mas é basicamente isso o método, né? Uma questão um pouco chatinha, né? Não à toa, só 22% das pessoas que fizeram acertaram ela. Uma questão um tanto quanto chata, porque vai envolver os cálculos aí, mas eu creio que esse é o método mais rápido de resolver, né? E se você fizer ele... É porque aqui eu estou explicando e tal, né? Detalhando. Mas se você, né, já tiver um domínio dessas questões muito forte, né? Você simplesmente pode chegar e resolver rapidamente, né? É bem mais rápido, que eu acabei demorando muito para resolver ela porque estava explicando e tudo mais. Mas enfim, se você já estiver dominando esse tipo de questão, né? Que é o que você deve treinar, você vai conseguir resolver esse tipo de questão rapidamente, tá? Então aqui a nossa resposta vai ser 0,36 milimol por litro, fechou? A próxima questão, uma questão de estequiometria envolvendo rendimento e concentração também, né? Então, uma questão um pouco complexa, né? A gente vai ter que trabalhar com alguns cálculos de concentração, de rendimento, né? E a própria estequiometria, né? Então, vamos lá, né? A questão, ela dá um contexto aqui, né, pra gente sobre essa questão da pandemia e tal, a higienização das mãos, mas o que interessa mesmo vai ser a concentração aqui, né, que ele dá do etanol, a própria reação, né, envolvendo, e o comando, né, que ele dá o rendimento aqui da massa aproximada de cloriformo, que ele quer formar a partir da mistura de 200 ml do etanol, tá certo? Ou seja, o que a gente vai se preocupar vai ser principalmente com o etanol aqui, né, e com o cloriformo, tá? O resto aqui não vai interessar muito pra gente nessa equação, propriamente, nessa reação. Justamente porque ele está pedindo, né, o cloriformo formado a partir de 200 ml do etanol hidratado. A primeira coisa a se notar aqui, né, é que a proporção de mols, né, é de 1 para 2. Né? Por quê? A cada 1 mol de etanol, eu tenho 2 mols de cloriformo. Tá? E ele quer o seguinte, ele quer 200 ml do etanol hidratado. Então a gente precisa descobrir, né, quantas gramas de etanol tem 200 ml do etanol hidratado. Como que a gente vai saber isso? Pela concentração que a questão nos deu aqui, tá? Aqui, ó. Uma solução de etanol a 70%, né? O que é 70%? É 70 dividido por 100. 70 gramas, né, sobre 100 ml, né?
Porque, né, 70%, né? Esse porcento, né, 70 sobre 100. Ou seja, cada... E veja que ele dá a proporção, né? Massa sobre volume. O que é a massa? Massa é grama. O que é o volume? É ml, né? Ou seja, a cada 70 gramas de etanol, né, eu vou ter 100 ml, tá certo? E se eu vou ter 100 ml, deixa eu apagar essa parte aqui de cima. Se eu vou ter 100 ml, quanto que a gente quer saber é em 200 ml de etanol, tá? Ou seja, é só a gente multiplicar por 2, né? Ou seja, 70 vezes 2, né? Porque aqui vai cortar, né? Vai anular. Então, é 70 vezes 2 vai dar 140 gramas. Ou seja, em 200 ml em 200 ml de etanol hidratado, a gente tem 140 gramas de etanol, tá certo? Ok, mas quantos mols de etanol a gente tem, né? Isso que a gente vai ter que descobrir agora. Por quê, né? Para a gente fazer a proporção ali na estequiometria, tá certo? Então, peraí, deixa eu ver se está mostrando aqui. Ok, está mostrando. O que a gente vai ter que fazer agora, né? Quanto que é a massa molar do etanol? A massa molar do etanol é... O etanol propriamente, né? Ele é CH3CH2OH. Qual que é a massa molar dele? Aqui 12 mais 3 mais 12, mais 2 mais 16 mais 1. Se somar isso tudo aqui, a gente vai ter a massa molar, né? Que é propriamente aqui 46. 46 gramas, né? É a massa molar. Ou seja, isso daqui significa que a cada 46 gramas de etanol, eu tenho 1 mol, tá certo? Ou seja, colocando isso aqui numa regra de 3, né, significa que a cada 46 gramas de CH3, CH2OH, eu vou ter 1 mol de etanol, tá certo? Ou seja, a gente quer saber, né, quanto que a gente tem em 140 gramas, né, que foi o que a gente achou em 200 ml do etanol hidratado. E aqui basta fazer a divisão, né? Quantos mols a gente vai encontrar, que no caso vai dar, ou seja, só fazer 140 dividido por 46, tá? Que vai dar 3,0604, na verdade, mols, né? Por quê, né? 140 gramas dividido por grama por mol, né? Enfim, a grama anula aqui, vai ficar 3,04 mol, tá certo? Bom, então a gente tem 3,04 mol, né? Esses 140 gramas aqui, né? Que estava desses 200 ml do etanol, que são 140 gramas de etanol, são também, na verdade, 3,04 mol. Tá? E agora, só a gente jogar ali na estequiometria, né? Por quê? Né? A gente viu a proporção, a gente viu anteriormente, né, que a proporção na estequiometria ali da reação, ela é, basicamente, 1:2. Né? Então, a cada 1 mol de etanol, eu vou ter 2 mol de cloriforme, né? de CHCl3. Ou seja, se eu tenho 3,04 mols de etanol, quantos que eu vou ter de cloriforme? Né? Só multiplicar por 2. 3,04 vezes 2 vai dar, basicamente, 6,08 mols, perfeito? Ou seja, eu vou ter que ter aqui, né? Se aqui eu tenho 3,04 mols, com uma proporção de 1:2, aqui eu vou ter que ter 6,08 mol, tá certo? Bom, com isso, né? Agora a gente já achou quantos mols tem de cloriforme, né? Em 200 ml nessa reação, né, considerando a formação a partir de 200 ml de etanol hidratado, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai precisar achar esse mol aqui, né, para grama, né, e a partir dessa grama a gente vai calcular também com base no rendimento de 80%. Tá? Não podemos esquecer do rendimento. Ou seja, a gente vai pegar a massa molar do CHCl3. Né? O que é o CHCl3? Ele é 12 gramas mais 1 mais 35,5. Tá? Somando isso tudo aqui vai dar 100
vai dar 119,5 gramas por mol. Né? Ou seja, isso quer dizer que a cada 1 mol de clorifórmio, eu tenho 119 gramas, 119,5 gramas, 119,5 gramas, né, de massa. E a gente quer saber quanto, né? A gente quer saber 6,8 mol. Fazendo a regra de 3, né? Quantas gramas a gente vai encontrar? Bom, aí é só você fazer a multiplicação aqui, né? 119,5 vezes 6,8 vai dar 726,6 gramas. Tá? O que coaduna bastante com a alternativa letra E, né? Só que não podemos nos enganar, porque essa não é a resposta ainda. Por quê? Porque a gente tem que tirar o rendimento. Tá? E aí a gente teria uma pegadinha aqui, né? Porque a questão pede considerando um rendimento de 80% da massa do coliforme, né? A reação, na verdade, tem 80%, né? Então, a gente vai ter que fazer, né, considerando, né, que 726,6 gramas é 100%, a gente vai ter que encontrar os 80%, né? Então, é só fazer essa conta aqui, que a gente vai encontrar basicamente 581,3, que é a nossa resposta. Perfeito? Letra D, portanto, é uma questão um pouco chatinha, né? Envolve várias contas aí. Não sei se deu para entender. Qualquer dúvida pode mandar, mas basicamente vai envolver rendimento, concentração e estequiometria. Né? Então, são três... É uma questão bem cheia, né, de conteúdos aí, envolvendo cálculos também, é uma questão um pouco mais difícil, mas é assim que se resolve. Perfeito? Então, vamos para a próxima. Bom, a próxima questão é uma questão de pH, uma questão relativamente simples. Ele vai dar esse texto aqui falando sobre pH pra gente, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Os aquários de água doce possuem valores de pH que variam de 5,5 até 9,2. Considerando o sistema de pH neutro, que no caso é o pH 7, né? Qual composto químico a seguir poderia ser adicionado para que o pH fique compatível com o de aquários de discos selvagens, tá? O de disco selvagem que ele deu é especificamente esse daqui, né? Ou seja, o 5,5. Esse 9,2, portanto, aqui não vai servir para nada na questão. Bom, primeiro de tudo, né, o que é pH? pH é o índice a quantidade, a concentração de H+ em uma solução. Isso vai determinar, né, se essa solução ela é ácida, se ela tiver o pH entre 0 e 7. Né? Se ela tiver exatamente 7, ela é neutra. E se ela tiver o pH acima de 7, né, entre 7 e 14, ela vai ser chamada básica, né, ou alcalina. Perfeito? Ou seja, a gente está considerando um sistema que está originalmente em pH neutro, né, em pH 7, e a gente quer que esse pH passe de 7 para 5,5, né, que é o pH dos aquários de discos selvagens. Se a gente tem um pH de 7, a gente quer que esse pH vire 5,5. Né? E o 5,5 na régua nossa aqui está onde? Né? Está entre o 0 e o 7. Né? Sei lá, mais ou menos aqui. Né? 5,5. Ou seja, ele está um pH ácido. Né? Ele faz parte aqui da parte ácida da régua do pH. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai pegar esse sistema que está originalmente neutro e a gente vai ter que tornar ele ácido. E como que faz para tornar um sistema que está originalmente neutro em um sistema ácido? Jogando ácido nele, né? Obviamente, acidificando ele. Ou seja, a gente vai ter que acrescentar nesse sistema alguma substância que seja ácida, perfeito? E qual substância aqui, dentre essas que ele lista para a gente, é a substância ácida? Bom, se vocês notar, todas as substâncias ali são bases ou sais, exceto uma, que é o vinagre, tá? Que é a letra A, que é a nossa resposta. Por quê? Né? O que é o vinagre? O vinagre ele é basicamente CH3, né? Ou seja, vou até desenhar aqui para ficar melhor. Como que é a estrutura do vinagre? Né? O vinagre ele tem o ácido acético, tá? Então ele é assim, ó, a formulazinha do vinagre, tá certo? Isso daqui é o quê? Né? Isso aqui é um ácido acético. É um ácido acético, não, ácido carboxílico, né? Isso aqui, sendo um ácido carboxílico, isso aqui claramente dá, como o próprio nome diz, né, dá um caráter de acidez, dá um pH ácido para essa substância, ou seja, o vinagre. Ou seja, dentre todas as substâncias aqui listadas nas alternativas, a única que tem caráter ácido é o vinagre, justamente pela estrutura dele, né, que contém o ácido carboxílico. Por que as outras não podem ser, tá? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas ali. Bom, cal virgem é uma base conhecida, tá? Ou seja,
não é o que a gente está querendo, né? A gente está querendo um ácido, ou seja, não faz sentido. Algumas coisas, tá? Vocês vão ter que decorar. Cal virgem, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, enfim. Tem várias bases conhecidas que vocês têm que decorar, tá? Não tem como deduzir na hora da prova. Algumas coisas, infelizmente, vocês têm que mesmo ter em cabeça decorar, porque, enfim, o Enem demanda isso. Tô precisando de você. Tô gravando aqui, mas peraí. A sal de cozinha, né, ele é o quê? Ele é um sal, como o próprio nome diz. Se ele é um sal, né, ele é neutro. Tá? Os sais são sempre neutros. Ou pelo menos tendem à neutralidade. Tá? Alguns sals têm um caráter mais ácido, outros têm um caráter mais básico, mas geralmente eles vão tender sempre à neutralidade. Ou seja, não é o que a gente está buscando. O carbonato de cálcio é uma base conhecida também, assim como o bicarbonato de sódio. Ou seja, todos esses aqui são bases ou são neutros, né? E a gente está buscando uma substância que é ácida, né? E a única que tem um caráter ácido, né? Pelo ácido carboxílico contido na estrutura dela, é o vinagre, que, portanto, é a letra A, que é a nossa resposta. Bom, a nossa próxima questão é a questão de oxidação e redução, certo? É uma questão aqui que vai trabalhar com essa ideia de potenciais de redução, né? E metal de sacrifício, uma questão bem comum, né, nessas questões de oxidação e redução, tá certo? Primeiro de tudo, só revisando, né, o que é oxidação e redução. Eu acho que eu já fiz isso em outra questão, mas retomando, né, a oxidação é basicamente quando uma substância, né, doa elétrons, e a redução é quando essa substância, esse composto, enfim, esse elemento, ele recebe elétrons, certo? Ou seja, oxidação doa, né? Aí só vocês lembrarem do oxida, né? Ou seja, dá elétrons. E a redução é do re, né? Recebe elétrons. Perfeito? Então, um doa e o outro recebe. O que está acontecendo aqui, né? Ele está falando, o contexto da questão, ele está falando sobre a corrosão de metais, né? Ele está falando, a corrosão de metais acontece naturalmente devido à ação do oxigênio e da umidade presente no ar. Para que esse processo ocorra, são utilizadas diversas técnicas de proteção, como metais de sacrifício, pois eles se oxidam no lugar do metal ser preservado. Ou seja, né, por exemplo, se eu tenho uma corrente de metal, né, a tendência é que essa corrente de metal, com o tempo, pelo fato dela estar em contato com o ar, né, que é oxigênio, basicamente, ele vai começar a oxidar, né? Ou seja, vamos dizer assim, as partículas, né, de metal presente na minha corrente, né, elas vão começar a doar elétrons para o ar, né? Ou seja, elas vão começar a oxidar. E aí o que vai acontecer é que a minha corrente ela vai começar a desmanchar, né? Ou seja, a minha corrente ela vai oxidando, né? Por isso que a gente tem aquele processo em que as correntes elas vão ficando pretas, né? Com o tempo. Elas vão oxidando, né? Justamente é isso que é o popular, né? Aquilo que a gente concebe popularmente como uma oxidação dos metais, né? Enfim, é justamente esse processo que ele está descrevendo aqui. Ele está falando o seguinte, né? Se a gente, aqui no comando ele segue, considerando que o casco de um navio seja constituído predominante de ferro, qual material deve ser utilizado como metal de sacrifício? Tá? O que é o metal de sacrifício? Ele vamos dizer assim, voltando, por exemplo, na corrente. Né? Supondo que eu tenha essa corrente, então os produtores de correntes passaram a fazer, né? Dado que as correntes começavam a oxidar? Eles colocaram os chamados metais de sacrifício, né? Que são metais que ficam por cima, né? Na parte externa, vamos dizer assim, das correntes. E eles têm o quê? Eles têm potenciais de oxidação maior, né? Ou seja, eles tendem a oxidar mais do que o metal do qual a corrente é constituída. De modo que ele ficando, vamos dizer assim, na parte externa da corrente, né? Ele se sacrifica no lugar da corrente como um todo. Né? Então, ele vai se sacrificando, né? Ele vai sendo oxidado no lugar do material da corrente propriamente. Né? Justamente para evitar essa degradação da corrente. Né? Esses são os chamados metais de sacrifício. Enfim, aí eu recomendo, né, que eu estou explicando bem rapidamente, recomendo que vocês deem uma olhada aí melhor no que é o metal de sacrifício. Tá? E, né, nessa questão aí de potencial de padrão, de redução e tal, oxidação, enfim. Bom, e aí o que é o seguinte, né? Ele fala que o casco de um navio é constituído predominante de ferro. Né? O que é o ferro aqui? O ferro é o Fe aqui, né? Certo? Qual que é o potencial de redução do ferro aqui na tabela? É menos 0,44. O que é o potencial de redução? O potencial de redução, né, que é dado por esse E0 head, né, ali em cima, ele é o potencial de redução. O que é o potencial de redução? Ele diz quanto uma substância tende a reduzir. Ou seja, se algo tem
um potencial de redução negativo, significa que ela tem uma tendência negativa a reduzir. Se ela tem uma tendência negativa a reduzir, significa que ela não vai reduzir, pelo contrário, ela vai oxidar, certo? Ou seja, se uma coisa tem potencial de redução negativo, significa que ela tende a oxidar, tá certo? Ou seja, ela tem a tendência de 0,44 de oxidar nesse sentido aqui, né? Se fosse positivo, aí sim ela tenderia a reduzir propriamente, né? Mas como é negativo, significa que ela vai oxidar, tá certo? Ou seja, para a gente encontrar o metal de sacrifício propriamente, né? O que a gente vai ter que encontrar aqui? A gente vai ter que encontrar a substância que tenha o potencial de redução menor do que o ferro, tá? Por quê? Porque ele vai ser a substância que vai tender mais do que o ferro a oxidar, né? Que vai ser justamente o metal que vai ser usado como metal de sacrifício, o metal que vai proteger, né, a corrente da oxidação, no caso aqui o navio, né? Ou seja, e se vocês procurarem aqui na tabela, né, o único metal, né, que tem redução, a única substância, enfim, o único elemento que tem o potencial de redução menor do que o ferro é o zinco, tá? Que é, portanto, a nossa letra C aqui, né? Que ele tem 0,76, menos 0,76 potencial de redução, ou seja, ele tende mais do que qualquer outra dessas substâncias listadas aqui a oxidar e, portanto, né, ele vai ser usado aí, ele vai ser o elemento ideal para a gente usar como metal de sacrifício nesse navio aqui, perfeito? Então é isso daí, essa é a resposta correta, essa é a resolução da questão 132. Bom, a próxima questão é uma questão aqui envolvendo clapeyron, né, basicamente uma questão de gases, a última questão da prova e a última questão de química também, né, que é PV-NRT, né, que a gente vai usar aqui principalmente a equação de clapeyron para resolver essa questão aqui de gases, perfeito? Enfim, vai dar um contexto aqui de dentista, enfim, não importa muito pra gente. E é basicamente uma questão de clapeyron, tá? Uma questão bem simples, é só você jogar os valores na fórmula que você consegue resolver facilmente, tá? Bom, primeiro de tudo, tá, uma coisa aqui que a gente vai ter que determinar é que ele pede, né? Ele diz que o cilindro contém 660 gramas de N2O, tá certo? Que é o óxido nitroso. A gente vai precisar encontrar, né, quantos mols equivalem em 660 gramas do óxido nitroso, tá? Para fazer isso, é só a gente usar a massa molar, né, que ele dá aqui pra gente. Então, o óxido nitroso ele é N2O, tá certo? O N2 é 2 vezes 14, né, ou seja, 28, pelo que ele dá aqui, né? 14 vezes 2, 28. E o O, 16, ou seja, 28 mais 16, vai dar 44. Ou seja, o óxido nitroso tem 44 gramas, tá certo? Deixa eu ver se não está pegando na câmera aqui. Ok. 44 gramas. Isso significa que a cada 44 gramas de óxido nitroso, né, a gente tem 1 mol de óxido nitroso. A gente quer saber, né, quantos mols, né, x mols, tem de óxido nitroso em 660 gramas de óxido nitroso. Tá? E é só fazer a regra de 3 aqui, né, 660 dividido por 44. Vou até fazer aqui na calculadora rapidamente, aqui, 660 dividido por 44, vai dar 15, tá certo? Ou seja, a gente tem 15 mols em 660 gramas. A gente tem 15 mols. Tá certo? Vou pegar aqui para apagar isso aqui. E bom, dado isso aqui agora fica bem simples, é só a gente jogar tudo aqui na fórmula. Bom, a fórmula é PV, né, que é pressão, vezes volume, vezes número de mols, vezes a constante, né, que ele deu aqui de gases, vezes a temperatura. A pressão, né, que ele, como a gente está trabalhando, né, ele fala que a pressão interna não pode exceder 55 atm, né, e a gente está trabalhando justamente nessa pressão limite, né, que ele fala, né, a temperatura máxima em que o gás pode atingir dentro do cilindro é mais próxima, ou seja, é o máximo, né, ou seja, a gente está trabalhando com a pressão máxima possível, que é 55, não pode ser 50, tá, não confundo, é a pressão máxima, tá, porque ele está pedindo uma temperatura máxima. Então a gente tem que usar o maior valor de pressão que ele deu, né, 55, vezes, deixa eu fazer 5 aqui mais certinho, né, vezes o volume vai ser 10 litros, né. Inclusive se vocês tiverem dúvida vamos dizer assim, nas unidades de medida, sempre olhem a constante de gases, tá? Aqui ele dá a constante com as medidas certinhas, né? Inclusive isso é bom para vocês, sempre se vocês ficarem em dúvida, por exemplo, com a questão da temperatura, tá? Porque a temperatura, por exemplo, a questão deu em graus Celsius, né? Só que
Notem que a constante de gases pede a temperatura em Kelvin, ou seja, a gente vai ter que transformar esses 25 graus em Kelvin, tá? Isso é uma pegadinha comum que ocorre nesse tipo de questão, perfeito? O número de mols que a gente calculou, né, que tem 660 gramas de óxido nitroso, são 15 mols, tá? Então, o N aqui vai ser 15. A constante de gases... Opa, deixa eu só ver se não está tampando, não, ok. A constante de gases é 0,082, que ele deu pra gente, e a temperatura é o que a gente quer descobrir, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai precisar converter a temperatura, né, porque a temperatura máxima é o que a gente está procurando já, então a gente nem vai precisar converter, tá? Mas sempre fiquem atentos, porque geralmente as questões tendem a fazer pegadinha com isso, tá? Elas dão valor aqui em graus Celsius e aí você vai precisar transformar em Kelvin. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar fazer isso porque a variável que a gente está buscando é justamente a temperatura, né? Então ele já vai dar a resposta já certa com o Kelvin como valor, né? Tanto é que ele pede aqui em Kelvin, né? Se ele pedisse em graus Celsius, a gente ia ter que converter. Enfim. Bom, aqui vai dar 550. 15 vezes 0,082 é 1,23, né? Então a gente vai ficar 550 dividido, passando para cá, né? 550 dividido por 1,23, que vai dar 447, creio eu, né? Deixa eu só fazer aqui para confirmar. 550 dividido por 1,23 vai dar 447 aproximadamente. Isso mesmo, que é a nossa resposta aqui, letra D, perfeito? Então é uma questão bem simples, Clapeyron, é só substituir, né? Acredito que muita gente tenha errado porque, enfim, final de prova, né? Muita gente começa por matemática, enfim, essa é uma das últimas questões, né? Envolve cálculo, enfim, geralmente o pessoal deixa para depois, mas era uma questão relativamente simples. Era só substituir os valores aqui e encontrar a resposta, perfeito? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida podem me mandar no privado, eu estou lá no grupo. Mandem para Lucas, para Luiz também, né? Enfim, eu estou lá no grupo. Qualquer dúvida, enfim, feedback em relação à correção, estou disponível lá no privado, perfeito? Estou lá no grupo. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.